Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de revisão de questões do TEC 2021, um curso para você conquistar de forma definitiva o seu título de especialista em cardiologia. Eu me chamo Anderson Luiz e neste vídeo, dando continuidade ao módulo de arritmias cardíacas, a gente vai ver uma questão da prova do TEC de 2018 e o assunto indicações da terapia de ressincronização cardíaca. A gente viu na videoaula passada uma questão da prova de 2020, também falando aí de indicações, tanto de CDI quanto da terapia de ressincronização cardíaca, tá? Então é um assunto, como eu disse, recorrente, cai muito na prova do TEC, e aí por isso que a gente está trazendo aqui essas questões para a gente fazer uma revisão, e você acertar questões de CDI e de terapia de ressincronização cardíaca na sua prova agora em 2021. Então, nós vamos ver aqui uma questão da prova do TEC 2018, só que eu tive que fazer uma adaptação, tá? Uma adaptação, por quê? Porque a diretriz, que trata aí desse assunto é uma diretriz de 2007, ela não sofreu nenhuma atualização, Então a gente vai utilizar a informação do livro-texto, Por isso que eu coloquei aí uma questão adaptada, eu tive que adaptar aí para que essa questão ela se encaixasse no livro-texto da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi publicado agora no ano de 2021, tá? Então vamos ler o enunciado. Anormalidades de condução ventricular são comumente observadas em associação com ciência cardíaca congestiva. Os retardos elétricos promovidos prejudicam o enchimento ventricular, reduzem a contratilidade, agravam a regurgitação mitral e promovem movimento paradoxal do septo interventricular. O conjunto dessas manifestações é chamado de dissincronia ventricular e o implante de um marcapasso multissítio pode ajudar a corrigi-la, reduzindo assim a alta morbimortalidade associada à ciência cardíaca. Estudos multicêntricos acabaram por definir o perfil clínico e os achados de exames complementares que aumentam as chances de sucesso da terapia de ressincronização cardíaca. Assinale a alternativa correta acerca do paciente que apresenta maiores chances de responder à terapia de ressincronização cardíaca. Perceba que ele fez um enunciado aí muito grande, para cansar o candidato, tá? Enunciado grande. Bastava ele colocar a última frase, A última frase. Ele quer aí a alternativa correta acerca do paciente que apresenta maiores chances de responder à terapia de ressincronização cardíaca, tá? Mas é comum aí, às vezes, a gente encontrar no TEC questões aí com enunciados, grandes mesmo, tá? Mas aí bastava essa última frase que a gente conseguia aí responder essa questão. Então, como eu falei, existe uma diferença no que está aí no livro-texto, tá? No livro-texto em relação à diretriz de 2007, tá? A diferença é exatamente na terapia de ressincronização cardíaca. Se a gente for pegar aí as indicações de CDI, lá da diretriz de 2007, comparar com as recomendações desse livro-texto, as indicações de CDI, elas não mudaram, tá? Mas as indicações de Ressinc tá diferente, por isso que a gente vai se pautar aí no livro-texto da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá certo? Então aí no livro-texto, a gente tem as recomendações para implante de ressincronizador cardíaco. Então a gente tem as indicações classe 1, tá? A gente tem as indicações classe 2A e a gente tem as indicações classe 2B. É claro que os pacientes que mais vão responder à terapia de ressincronização cardíaca são os pacientes classe 1, Sem dúvida, classe 1 é o que vai mais responder aí à terapia de ressincronização cardíaca. Então vamos lá, vamos para as alternativas, lembrando que é uma questão adaptada, tá? Adaptada. Então vamos lá. Letra A. Fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor ou igual a 35%, ritmo de fibrilação atrial, classe funcional 3, tratamento clínico otimizado, morfologia de bloqueio de ramo esquerdo e com duração do QRS maior que 130 milissegundos. Lembrando aí que ele diz que é o ritmo de fibrilação atrial. Tá aí, ó, classe 2B. Pacientes com insuficiência cardíaca classe funcional entre 2 e 4, com fibrilação atrial, QRS maior que 130 milissegundos, tá? Fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor ou igual a 35%,
quando existe estratégia para a manutenção da estimulação ventricular ou recuperação do ritmo sinusal. Então, voltando lá, né? Então a gente viu que a letra A, tá? É classe 2B, tá? Vamos ver a alternativa B. Fração de ejeção menor ou igual a 35%, ritmo sinusal, classe funcional 2 e 3, tratamento clínico otimizado, morfologia de bloqueio de ramo direito e com duração do QRS entre 130 e 150 milissegundos, né? Então vamos lá para o que diz o livro texto em relação a isso aí. Tá aí, ó. Também classe 2B, nos pacientes sintomáticos com distúrbios de condução interventricular que não bloqueio de ramo esquerdo, ou seja, bloqueio de ramo direito, né? E com fração de ejeção menor ou igual a 35% se a duração do QRS for entre 130 e 150 milissegundos, tá? Então, né, a letra B, ela também é classe 2B. Vamos ver a letra C. Fração de ejeção menor ou igual a 35%, ritmo sinusal, classe funcional 2, tratamento clínico otimizado, morfologia de bloqueio de ramo esquerdo e com duração do QRS maior que 130 milissegundos. Então vamos lá para o livro texto para ver o que diz aí o livro texto. Tá aí classe 1, né? Então, pacientes sintomáticos, independente da classe funcional, no momento da avaliação clínica, né? Que apresentem bloqueio de ramo esquerdo com QRS maior que o quê? 130 milissegundos e fração de ejeção menor ou igual a 35%. Então, a letra C, classe 1, tá? Então, por enquanto, quem vai responder melhor é o paciente que vai responder melhor, é o paciente aí da alternativa C, tá? Mas vamos ver aí as outras alternativas, né? Letra D. Fração de ejeção menor ou igual a 35%, ritmo sinusal, internação atual por insuficiência cardíaca, classe funcional 4, tratamento clínico otimizado, morfologia de bloqueio de ramo esquerdo e com duração do QRS maior ou igual a 150 milissegundos. Então vamos lá, né, para a diretriz, tá aí, né? Pacientes sintomáticos, né, no momento aí da avaliação clínica, mas que apresentem o quê? Um bloqueio de ramo esquerdo com QRS maior que 130 milissegundos, tá? E lá na questão, né, ele diz aí maior ou igual a 150 milissegundos, então não pode ser a letra D. A letra D está errada, então a gente corta. Letra E. Fração de ejeção menor ou igual a 35%, ritmo sinusal, classe funcional 2 e 3, tratamento clínico otimizado, com duração do QRS maior que 130 milissegundos, independente do tipo de anormalidade de condução ventricular encontrada, desde que o ecocardiograma confirme a presença de sincronia ventricular, né? Essa alternativa ela está errada, porque diz que é independente do tipo de anormalidade da condução ventricular encontrada, né? A gente sabe que os pacientes com bloqueio de ramo esquerdo são os pacientes que vão responder melhor à terapia de ressincronização cardíaca. Então a letra E, a gente corta, não pode ser a letra E. Então o gabarito realmente, né, aquele que tem mais indicação aí é a alternativa C. E aí eu trouxe, né, as recomendações da diretriz europeia de cardiologia em relação aí à ressincronização cardíaca, tá? Eu sei que não é, né, a diretriz europeia não faz parte da bibliografia, né? Mas só para mostrar a vocês aí o seguinte, ó, bloqueio de ramo esquerdo, né, com um paciente aí com um BRE com QRS maior que 150 milissegundos é classe 1, né? Até aquele paciente que também tem aí um BRE com uma duração entre 120 e 150 milissegundos também é classe 1. E aí o paciente não BRE, ou seja, o paciente com BRD já é classe 2A, né? E 2B, tá? E classe 3, ou seja, aquele que não tem indicação, é o paciente que, claro, que tem um QRS estreito, menor que 120 milissegundos, tá certo? Muito bem, então esse aí era o vídeo de hoje em relação, né, àquele assunto que a gente começou na videoaula passada, né? A gente viu aí uma questão de 2018, a gente teve que fazer uma adaptação, né? Que o assunto foi terapia de ressincronização cardíaca. Tem que estudar, né, esse assunto, porque é um assunto aí recorrente na prova do TEC. Espero que você tenha gostado, forte abraço e até a próxima!